Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara Municipal de Tietê, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder com a verificação de presença dos vereadores. Vereador presidente Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, o nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador professor Ângelo Rafael que proceda com a leitura do trecho bíblico e convido todos para ficar em pé. Salmo 56, confiança no meio das perseguições. Ao diretor do coro, pela melodia pomba dos terebintos longínquos de Davi, quando os filisteus se apoderam de Davi. Tende piedade de mim, ó Deus, porque há quem me queira devorar. Oprime, combatendo todo o dia. Os meus adversários querem devorar-me continuamente. São numerosos os que me fazem guerra. No dia do medo, confiarei em vós. Porque é Deus, celebrarei a sua palavra. Em Deus confio, não temerei. Que mal me pode fazer o homem? Durante todo o dia me difamam. Os seus pensamentos contra mim são sempre maldosos. Amotinam-se e escondem-se. Espiam os meus passos, em busca da minha vida. Escaparão, porventura, a sua maldade? Na tua cólera, ó Deus, abate os povos. Vós contastes o meu peregrinar. Recolhe o meu pesar no teu vaso. Não está tudo escrito no vosso livro? Então os meus inimigos retrocederão. No dia em que eu clamar, bem sei que o Senhor está por mim, porque é Deus, celebrarei a sua palavra, no Senhor louvarei sua promessa. Em Deus confio, não temerei. Que mal me pode fazer o homem? Sobre mim, ó Deus, o peso dos teus votos, cumprirei em tua honra os sacrifícios do teu louvor, porque livrastes da morte a minha vida e os meus pés da queda, para andar na presença do Senhor, na luz dos que vivem. Convido todos para permanecer em pé para a execução do hino nacional brasileiro. E, na sequência, entoaremos o hino do município de Tietê. Outras vilas
ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, sol restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Minha terra querida, tua vida é mais bela que eu vi. Teu passado são traços de lenda, é legenda teu nome tupi. Por um pouco dia na história, e as memórias assaltam os sertões. No teu rio a lembrança é destino, só destino ao retar de emoções. Convido agora o senhor secretário a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador, Dr. Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não.
Gostaria que fosse retirado esse requerimento. 143. Então, Ele vai ler. agora são os projetos. Projeto de Lei número 35/2024, institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, autoriza o município de Tietê a estabelecer convênios e executar pagamento aos provedores de serviços ambientais e dá outras providências. Data de entrada, 27 de maio de 2024, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 35 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 28 de maio de 2024. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 144, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências urgentes para a construção de cobertura adequada para o translado das crianças que permanecem no prédio do maternal e necessitam se deslocar para o prédio onde fica a quadra de recreação e o refeitório da escola Rui Silveira Melo. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 144. Está em votação o requerimento 144. Aprovado. Requerimento 145. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito do município de Tietê, doutor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos necessários para a implantação de iluminação mais intensa na Avenida São Paulo, no bairro Jardim da Serra, bem como para a instalação de equipamentos de iluminação na bifurcação e no acesso existente entre o bairro Jardim da Serra e os bairros Infinito e São Guilherme. Requeiro também que seja estudada a possibilidade de instalação de câmeras de segurança na mesma localidade para fins de vigilância e inibição à prática de delitos no local, tendo em vista o grande número de pessoas que circulam e transitam pela localidade, pois se trata de acesso a bairros populosos, a unidade escolar e a unidade básica de saúde de grande movimento. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 145. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, doutor Júnior Regonha. Boa noite aos nobres colegas, vereadores, boa noite ao público presente que nos assiste, que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara Municipal. Senhor presidente, o objetivo desse requerimento é chamar e alertar a administração para que providencie nesse local, que é ali, na Avenida São Paulo, e que dá acesso também aos bairros Infinito e São Guilherme, que parece que não, mas aquela avenida é muito movimentada. Não só pelo acesso, mas também que nós temos um posto de saúde e uma unidade escolar infantil. Então, um local de grande circulação de pessoas. E durante a noite, especialmente durante a noite, ali é um lugar escuro. Por quê? Do lado, onde não tem calçada e que a prefeitura disse que vai fazer, é uma área verde, cheia de árvores. Então, é um local que fica escuro, é um local que a população tem acesso e acessa constantemente, porque é, como eu disse, acesso de 2 grandes bairros, e que não tem atuação nenhuma, instrumento nenhum de inibição de crimes. Lembrando que, a uma determinada parte daquele local, tem uma área pública grande, que um dia foi um campo de futebol, e que hoje não é mais, e que também fica sem qualquer iluminação. Então, fica o alerta e a atenção. Eu fui procurado por moradores daquela localidade. Por quê? Porque ficou um local realmente sem uma atenção diferenciada e tem viabilizado e proporcionado que delitos ali ocorram, né? Principalmente na questão de entorpecentes e etc. E tal. Então, fica aí a minha sugestão, o meu pedido, para que a prefeitura, se não... Porque também não adianta você falar assim, vou pôr um guarda, vou passar lá, a viatura vai passar. Não adianta. A viatura vai passar meia-noite e depois não passa mais, porque não tem como. Então, ali precisa de outros instrumentos de vigilância. E ainda que você pense que não, mas é um local que merece isso, porque
é um local de muito tráfego de pessoas. E, claro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, que nos assiste, funcionário da casa. Júlio, e está de parabéns pelo requerimento. E se você for analisar, ali era só dar uma continuidade da Avenida da Serra. Por que até na rua Bom Jesus ali está tudo iluminadinho, tudo bonitinho? Por que não continua para frente? E muito fácil, que nem você fala, é só dar uma continuidade. Põe a iluminação e põe umas câmeras ali. Porque é que nem você acabou de falar, a polícia não se resolve nada ali, porque a polícia não vai ficar ali de plantão a noite inteira. Está de parabéns, Júlio, eu peço para subscrever. Obrigado, Jair. Obrigado. Exatamente, e ali a iluminação já ajudaria muito, uma boa iluminação, ali no acesso ali também, colocar uma iluminação boa ali, já ajuda, já inibe. Então, senhor presidente, essa é a minha solicitação. Continue a discussão, requerimento 145. Está aberta a votação do requerimento 145. Aprovado. Requerimento 146. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, proceda pelas providências necessárias para o pronto funcionamento dos chuveiros instalados nos berçários da recém-reformada EMEB Artemísia de Almeida Barros, Dona Doca, no bairro Coab, pois, segundo informações recebidas por este vereador, as crianças que necessitam estão tomando banho e recebendo a higienização regular por meio de água fria. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 146. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, lembrando, recém-reformada e reinaugurada. E aí está essa situação, fica aí o registro de que tem que tomar uma providência urgente. São medidas simples, mas que as semanas não são adotadas. Então, as crianças com esse frio, bebês com esse frio, têm que tomar banho no chuveiro frio, porque não se arruma um chuveiro. Numa obra, numa creche, uma luta daqueles moradores para que fosse reformada e dessa Câmara também. E que a hora que reforma, recém-inaugura, está lá. Todo mundo, a criançada tudo no frio, porque não se troca um chuveiro. Não é possível. Então fica aí o nosso pedido, senhor presidente. Continue a discussão, requerimento 146. Está aberta a votação do requerimento 146. Aprovado. Requerimento 147. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a confecção e recolocação da placa de denominação do Estádio Municipal de Futebol, localizado na Avenida das Seringueiras, número 1162, no bairro Povo Feliz, que homenageia o senhor Narciso Dalpozo Arruda. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 147. Está em votação o requerimento 147. Aprovado. Requerimento 148. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal, doutor Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe este poder legislativo se estão inclusos nos cronogramas de reconstrução asfáltica deste ano os bairros Povo Feliz, Jardim Brasil, Vila Justina, Cornélio Pires e Bertola. Requeiro ainda que, em caso de não estarem inclusos, que sejam realizadas as providências para que as vias faltantes do bairro Povo Feliz e as vias do bairro Jardim Brasil, Coab, Vila Justina, Cornélio Pires e Bertola recebam as melhorias da reconstrução asfáltica que têm sido realizadas pela Prefeitura no município. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 148.
Está em votação o requerimento 148. Aprovado. Requerimento 149. Requeira, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a confecção e recolocação da placa de denominação do Terminal de Transporte Coletivo Germínio Simão, popularmente conhecido como Rodocentro, fundamental espaço público do transporte coletivo e que, portanto, não deve permanecer sem a devida identificação. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 149. Está em votação o requerimento 149. Aprovado. Requerimento 150, contém vídeo. Requeira, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito do município de Tietê, doutor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências necessárias e com urgência para o reparo da iluminação do prédio que atualmente abriga o terminal de transporte coletivo Germínio Simão e a oficina Maestro Orlando da Silveira. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 150. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra o vereador autor, doutor Júnior Regonha. Eu queria que passasse o vídeo. Então a iluminação praticamente de um lado inteiro, de uma fachada inteira da rodoviária do centro, está apagada. Você vê ali, tem muita gente que espera por coletivo ali no local e, infelizmente, espera por semanas sem uma providência. É lamentável, porque é um local... Esses locais de grande concentração de pessoas, crianças, idosos, que muitas vezes, obrigatoriamente, eles têm que estar também no período noturno, a prefeitura tem que manter sempre em constante cuidado, porque não é possível, ali a pessoa vai pegar um ônibus de noite, de madrugada, logo cedo, tudo escuro. Hoje em dia não dá para ficar nessa expectativa de que, com a sorte, contando com a sorte, até porque muitas vezes vai mãe com criança, só vai a mãe e a criança, vai o idoso, a mãe idosa, e fica nessa escuridão. Então fica aí um registro que eu tenho que fazer, e faço porque é um pedido também constante que a população nos traz. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento número 150. Está aberta a votação do requerimento 150. Aprovado. Requerimento 151. Requeira, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito, doutor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe em relação ao distrito industrial se já houve a constatação com precisão das razões para a coloração da água, quais foram as providências adotadas e que estão em planejamento, e qual a previsão de solução definitiva do problema. Requeiro ainda que a administração direta analise a possibilidade, caso haja necessidade, de realizar os investimentos para a solução rápida e imediata dos problemas relacionados à coloração da água fornecida. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 151. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor, doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, inclusive tomei o cuidado, no domingo mesmo, de obter informação se esse estado de coisas ainda permanecia, porque eu já tinha recebido essa solicitação de um trabalhador lá do Distrito Industrial, de que a água fornecida ao Distrito Industrial estava comprometida no que diz respeito ao seu uso. O Distrito Industrial hoje abriga diversas empresas, portanto, muitos trabalhadores, e tem que ter o mínimo, que é o fornecimento de uma água potável.
A razão de estar assim, isso é problema que a administração tem que verificar e resolver. Mas o fato é que, e é o pedido meu, né, que a prefeitura resolva o rápido, urgente, imediato. Se, por alguma razão, a autarquia não tem condição ali de resolver de imediato, a prefeitura tem que entrar e resolver. Porque não pode ficar 2 semanas aí, ou 1 mês, sem água. Ou melhor, a água naquelas condições que não potável. Então fica aí nosso pedido para que a prefeitura resolva o problema lá o mais rápido possível. Lembrando que nós estamos falando do distrito industrial, que tem muitas pessoas que estão lá diariamente trabalhando e é distante de Tietê. Não é uma coisa aqui no centro, aqui. É distante, a pessoa depende daquela água lá. Então fica aí o nosso pedido, senhor presidente. Continue a discussão, o requerimento 151. Está aberta a votação do requerimento 151. Aprovado. Requerimento 152. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia a concessionária Rodovias do Tietê e a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, para que informem da possibilidade da duplicação ou menos da construção de uma terceira faixa na rodovia Marechal Rondon, SP-300, entre os KMs 159 e 173, que interliga os municípios de Tietê, Jumirim e Laranjal Paulista. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria dos vereadores, vereador doutor Júnior Regonha e vereador doutor Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 152. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, doutor Luiz Grigolon. Boa noite a todos. Esse requerimento vem de encontro a um anseio antigo da população de Tietê, Jumirim e Laranjal Paulista, e trata esse descaso dessa rodovia do Tietê com a população dessas cidades. É impressionante, essa semana foram mais 2 mortes nesse trecho curto de rodovia, uma rodovia extremamente perigosa. Tenho 64 anos, nesses 64 anos, acredito que de mudança nessa rodovia foi o trevo ali da segunda entrada de Jumirim. Não vi mais nada, a única coisa que vejo ali, eles colocaram aqueles palitos, para dividirem a pista somente. Necessidade urgente de, pelo menos, a construção de algumas terceiras faixas nesses trechos aí. Nesse tempo todo, parece que a gente vai se acostumando, essa normalidade com descaso à vida que essas pessoas têm. A gente se acostuma a isso, fica sabendo de um acidente, fica sabendo de outro, que pessoas perderam a vida. Já são dezenas de pessoas que perderam a vida só nesse trecho aí. Então, nobre vereador, se concede uma parte? Claro, claro. Lembrando, nobre vereador, que inclusive é uma pista hoje concedida e que as pessoas que trafegam por lá pagam pedágio. Né? É uma estrada que já deveria já ter tido as melhorias que um custeio do usuário da estrada já vem fazendo há muito tempo. Não é uma estrada que o motorista já não paga seu pedágio. Rodovias do Tietê é a concessionária responsável por aquele trecho. Há muito tempo, o prefeito de Jumirim, inclusive, tem brigado muito por isso, fez uma reunião, não me lembro ao certo se há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, que levou lá a Artesp, levou até Jumirim representantes da concessionária, representantes do município, representantes do legislativo, aonde eu estive presente e onde foi mostrado claramente o perigo que essa pista hoje representa, porque é uma pista, inclusive, perigosa, porque ela não atende nenhuma dos critérios de segurança da engenharia de tráfego, de trânsito. Não atende. É uma pista feita há muitos anos atrás, e que hoje
num critério mais técnico, não se faria nunca uma pista nessas condições que tem hoje lá. E é por isso que ela se tornou hoje uma estrada de carnificina. Hoje, a estrada Tietê, Laranjal, Jumirim, ela é uma pista que tem acumulado mortes. E as autoridades responsáveis veem isso sem nenhuma providência. Ou tímidas providências. Providências tímidas, realmente muito insignificantes, incipientes. A terceira pista é algo também que não atende a tudo que se precisa, mas é alguma coisa a mais, e que nessa encontro, e que nessa reunião que teve lá na cidade de Jumirim, os representantes da Artesp disseram, isso nós pelo menos podemos conseguir. A duplicação é mais difícil, usaram uma série de justificativas, mas nem essa fizeram. Está com 3 anos. Né? Então, o poder todo do Estado, o poder todo de uma concessionária, não conseguir tomar uma providência que garanta a segurança e a vida das pessoas que trafegam por aquela pista. Fico aqui as minhas colocações, senhor nobre vereador. Muito obrigado. Peço que, se os outros vereadores, nossos colegas, puderem assinar também esse requerimento. Esse requerimento é nosso. Eu sei que é do anseio de todos aqui, inclusive já ouvi de todos os colegas nossos aqui falando a respeito disso. O que me entristece é, com o tempo, a gente vai tratando as coisas como uma normalidade. Vem uma morte, vem 2, vem 3, já são dezenas de mortes nesse trecho, e para a gente fica como se fosse uma coisa normal. É a normalidade. Note o trevo da saída de Tietê, com acesso para a Vila Ipomeia, e a estrada, eu não sei como que chama aquela que vai para o Rogério de Souza, ali, o nome dela ali. O perigo que é esse trevo. Tem momentos ali que o tráfego é tão intenso que você não consegue passar ali. Entendeu? Ali é urgente, pelo menos, um trevo, alguma coisa, para reduzir a velocidade dos carros ali. Tanto o carro que desce sentido Frango-Oeste. Há poucos instantes, conversando com o nosso presidente Kiko aqui, ele me falou sobre as pessoas que estão distantes de Tietê e que decidem a nossa vida. Ele estava falando esse aspecto aí. E é isso mesmo. São pessoas que não participam da nossa comunidade, estão lá em São Paulo, estão em outros centros, e aqui decidindo a nossa vida. Como que vai ser a sua vida, dos seus filhos que necessitam usar essa estrada aí. Então, é muito triste isso, é muito triste. Então, vamos estar fazendo esse requerimento aí. Não sei se vai adiantar, nós estamos fazendo a nossa parte, insistir, e nós vamos insistir. Se tiver que ir lá conversar com o diretor, vamos levar para o governador, vamos ver se chega ao governador esse nosso anseio. Essa semana quero procurar novamente o prefeito de Jumirim, que está liderando esse consórcio aí para a duplicação, para ver quais as medidas que podem ser tomadas aí. Viu? Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. É só isso, por enquanto. Continue a discussão, requerimento 152. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jairo de Castro. Eu pedi a palavra só para dar parabéns pelo requerimento. E está certo, Júlio, está com 3 anos atrás que nós estávamos em Jumirim, lá naquele evento lá. Nós todos aqui, acho que a maioria estava lá. E o cara prometeu que o meio na terceira faixa ia fazer e não fez até hoje. E peço para subscrever junto. Valeu. Só isso aí, senhor presidente. Continue a discussão, o requerimento 152. Eu gostaria de fazer uso da palavra, saudando os nobres colegas, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui pela internet. Gostaria de parabenizar os vereadores autores, pedir autorização para assinar em conjunto, entendendo a gravidade da situação. Eu tive acesso a um estudo que, se eu não me engano, era nos últimos 30 anos. E nos últimos 30 anos, se eu não me engano, cerca de 50 pessoas faleceram nessa rodovia. E é um número que assusta, né? Porque acontece que a Marechal Rondon, ela surgiu antes da Castelo Branco, né? Quem vinha de Bauru e
para frente, ali, Botucatu e tudo mais, para ir para São Paulo, passava por aqui, pegava sentido Itu, Cabriúva, Jundiaí. Esse era o caminho para você ir para São Paulo. Não tinha Castelo Branco. Não existia Castelo Branco. Ou seja, é uma rodovia antiga. É uma rodovia antiga. Ela passou por concessão há cerca de 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu acho. Lá foi feito um contrato entre governo do estado e concessionária. Nesse contrato cita: nos primeiros 5 anos você faz isso, nos outros 5 anos faz aquilo, nos outros 10 anos faz aquilo, nos outros faz aquilo. Eles não colocam uma lombada a mais além do que está nesse contrato. Eles não colocam uma placa de devagar a mais se não tiver nesse contrato. Ou seja, como a gente conversou, doutor, eu entendo que grande parte de toda essa deficiência está na elaboração desse contrato. Quando se elabora esse contrato, você tem que chamar todas as prefeituras por onde passa tal rodovia para elaborar junto esse contrato. Então, por exemplo, a estrada passa em Porto Feliz, Tietê, Jumirim, Laranjal, Pereira, As Conchas e vai. Essas cidades têm que estar na mesa. Olha, as complexidades na minha cidade é o trevo da Vila Ipomeia, é a entrada do clube Olaria ali, é a entrada da outra chácara lá. Essas são as complexidades no meu trecho. Jumirim, qual é a complexidade no seu trecho? As olarias ali, a empresa de areia de gato ali, o laticínio aqui. Laranjal, eu tenho entrada e saída de carreta de fábrica de brinquedo para cá, eu tenho entrada de cidade. Cada cidade ela tem gerência dos seus problemas, ela sabe dos seus problemas. O cara que está em São Paulo lá fazendo isso por nós aqui, ele não sabe disso, infelizmente. E o que acontece? Eles decidem o nosso cotidiano, eles decidem o nosso dia a dia. Né? A gente lembra que do nada meteram um guarda-reio lá e fecharam uma de Sununga. E eles não sabem se entra ônibus escolar lá, se não entra, se entra leiteiro lá, se não entra, se entra chacreiro lá, se não entra. Fecharam uma de Sununga. E por aí vai N situações. O que eu insisto? Eu insisto que se Tietê está compreendido em qualquer decisão do Estado, seja rodoviária, pode ser de energia elétrica, pode ser de água, qualquer questão. Tietê tem que participar da decisão. Eles não podem decidir por nós. Eles não têm esse direito, porque nós vivemos aqui. A decisão que eles tomam numa canetada, pode ter estudado parte técnica, pode ter tudo. Mas quem vive aqui todo dia somos nós. Quem está pagando a conta, somos nós. E além de pagar a conta, pagamos pedágio ainda. Né? Então, doutor, vamos ver se de alguma forma, é uma briga antiga, eu acredito que eles só vão cumprir aí mediante a um novo contrato, e se esse novo contrato cair na mão deles, se o governo exigir que eles façam em um menor número de anos possível, por exemplo, renova o contrato e você tem 2, 3 anos para fazer, senão não vão fazer. Né? Você vê, a gente pede redutor de velocidade na frente do Terra de Santa Maria, que nós temos cerca de 500 famílias na beira da estrada e nada é feito. Por quê? Porque não está no bendito contrato deles. Então é vergonhoso, é triste, é decepcionante, mas é a realidade. Enquanto nós não participamos, cabe nós, o prefeito da época, né? O prefeito da época, quem for, José, João, Pedro, Paulo, sei lá, olhar com a seriedade que deve, que não adianta também nada chamar o prefeito lá e o prefeito concordar com tudo se não vê nada. Né? Mas acho que a ideia é de todo mundo aprovar, de todo mundo assinar junto e torcer para que surja melhorias nesse trecho, que consequentemente vai dar mais segurança a todos que lá usam. Está em votação requerimento 152. Aprovado. Requerimento 153. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente,
providencia a manutenção da pista de caminhada do Estádio Municipal Dr. Ramon Lopes Guirado, no Complexo Esportivo do Ginásio Municipal de Esportes Acácio Ferraz, especialmente com a colocação de pedras apropriadas, a fim de dar uma melhor condição aos munícipes que utilizam. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador-presidente Adriano Aronchi. Em razão do requerimento 153 ser de autoria desse presidente, passo a presidência ao vereador Alfredo Milaré para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 153. Peço a palavra, senhor Com a palavra, vice-presidente. presidente Adriano Aronchi. Bom, a nossa pista de caminhada ali do ginásio de esporte deve ser a única que a gente tem em Tietê. A última vez que foi feito uma melhoria nela. E qual é essa melhoria? Colocar a pedrinha em cima da pista existente. É uma pista de areia pilada, de terra pilada, né, há muitos anos. E ela tem uma pedrinha bem fininha. E essa pedrinha torna uma pista de atletismo, uma pista de caminhada, uma pista de exercício físico. Lá, atletas usam de manhã, de tarde e de noite. Idosos usam de manhã, de tarde e de noite. Crianças usam de manhã, de tarde e de noite. Tem aulas praticadas ali por personagens training, por professor de educação física. Bom, é a única pista que a gente tem de corrida em Tietê. A última melhoria que foi feita ali foi nos jogos regionais que teve aqui em Tietê, que foi 3 anos atrás? Cerca de 3 anos atrás, ou seja, foi colocada a pedrinha lá em 3 anos e o desgaste desses 3 anos, a pedrinha não existe mais. Então a gente pede para que, como é a única pista de Tietê, que cuide ela minimamente bem, né? Está em discussão. Doutor Alfredo. Continua em discussão o requerimento 153. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Olha, eu só quero fazer um registro. O pedido é pertinente. Peço para subscrever com Vossa Senhoria. Mas eu queria adicionar um registro. Que judiação dos ginásios de Tietê. A verdade é isso, né? Os ginásios de esporte da cidade de Tietê, hoje, todos eles, em que pese as diversas promessas de que agora vai, antes não podia, não tenho dinheiro, agora vai, a coisa vai avançar, vai ficar boa. Isso tem que ser dito, porque é uma judiação os ginásios de esporte de Tietê, tanto daqui como do Bonanza. Ginásios hoje não funcionam inteiro, um está com problema nisso, problema naquilo, o brinquedo não sei o quê, a pista de skate, várias e várias promessas, não saiu do papel. Enfim, são 2 instrumentos esportivos da cidade de Tietê em péssima situação. Não importa a razão, na minha visão, para chegar ao ponto que eles estão hoje, não tem como não ser de responsabilidade dessa administração. Porque não é uma questão grandiosa, algo grande, problema sério. É o mínimo. Os ginásios hoje são abandonados no que diz respeito à funcionabilidade. Hoje, as quadras, o ginásio Acácio Ferraz recebeu algumas melhorias. Mas o que se prometeu, o que se iria... teve problema no contrato, teve problema no convênio, não importa. O mínimo, esses ginásios deveriam ter recebido em 8 anos dessa administração. O mínimo. Uma limpeza, uma iluminação diferenciada. A pista de skate ali, conquistada pelo município, largada total. O ginásio do Jardim Bonanza, mas nem mato. Tira. Aquele espaço coberto,
nunca se aproveitou para nada, para pouca coisa, ainda porque a comunidade se movimentou. Que judiação! Os dois ginásios, estou citando esses dois, tem o do São Pedro, que agora estão fazendo algumas coisas ali, mas também 8 anos. Agora início eleitoral, agora começa a surgir essas obras, mas ali também, o ginásio de lá também abandonado. Não estou falando de obras estruturais grandes, estou falando do mínimo, não foi feito. O ginásio aqui, a Cássio Ferraz, a cozinha foi reformada, pintada. Eu fiz a moção aqui para a equipe da Ecorte de corrida, que foi lá, arrecadou e fez, e pintou e limpou. Mas a verdade é uma só. O setor esportivo, esses dois em especial itens, foram relegados a segundo plano pela administração. Foram relegados para um segundo momento. Não foram cuidados como deveriam. Hoje, os dois ginásios. Você quer a parte, irmão? Boa noite a todos. Aproveitando a sua fala, Júnior, referente ao ginásio de esporte, bom, a gente já viu que está tudo abandonado, tanto o municipal e do Bonanza. O do Bonanza teve uma época aí que o grupo, os moradores do próprio bairro, entre eles pegaram um engenheiro e fizeram uma nova planta, quer dizer, um novo projeto em cima do de cima, do que já está lá. Passamos esse projeto, na época, para o secretário, e porque havia uma verba, vocês lembram de uma verba de 500 mil que a gente ouviu falar, né, que havia do Estado, para a reforma do ginásio. E até hoje, que nem falou, não foi feito nada. A única coisa que eles estão fazendo é mascarando, dando uma pintada. Pinta o ginásio, pinta aquilo, parece que ficou tudo novo. Infelizmente, não tem nada reformado, nada feito. É a minha parte. Obrigado, Júnior. O senhor permite uma parte também? Claro. Eu queria salientar o descaso que as autoridades, de forma geral, não é só em Tietê, Tietê ficou mais evidente, o descaso que se tem com o esporte e com a atividade física de forma geral, esportes de competição. Você vê que Tietê não conseguiu formar mais atletas. Nós tivemos o solo, que foi uma glória para a cidade de Tietê. Hoje em dia a gente tem, com esforço pessoal de 2 pessoas aqui na cidade de Tietê, e eu posso falar de forma consciente que eu conheço, que é Gira e o menino do handebol, o Fabinho. Esforço pessoal deles, eles conseguem formar atletas. Mas você vê que corre atrás de quadra, limpam a quadra, eles fazem tudo. Esforço pessoal, estão conseguindo formar atleta. Porque do restante é tudo abandonado. Eu não acho que é segundo plano, não, o esporte ficou, viu, Júnior? É quinto, sexto, e aí por diante. E a gente vê hoje que esse descaso, o esporte, quando a gente fala de esporte, a gente está falando da vacina contra as drogas no esporte. O esporte protege a criança de cair para o caminho das drogas, ele causa uma imunidade na criança contra as drogas. Então, a valorização do esporte devia ser em primeiro lugar. Né? Então, a gente acaba perdendo, e perde-se quantos atletas hoje, num país onde a gente tem essa essa quantidade de raças diferentes convivendo no mesmo lugar, cada um com uma capacidade melhor para o esporte, é muito pouco aproveitado. Eu falo de forma geral no Brasil, a gente vê até o futebol hoje, a queda que houve no futebol, na formação de atletas, que é um esporte do dia a dia. Nem se fala de outros esportes. Eu dou um exemplo, um país pequeno hoje, como a Itália. Nós temos aqui no Brasil hoje mais de 200 milhões de habitantes, 215 milhões, acho que é a população no Brasil, se não me engano. E você vê a Itália com 60 milhões, sendo que a maioria de velhos, ela tem uma formação hoje de tenista, ela tem o tenista número 1 do mundo. É italiano, uma população de velhos, gente. Ranqueado entre os 20 primeiros, 30 primeiros, ela deve ter 6, 7 tenistas. Então, não estou nem falando que é um esporte mais elitizado, estou usando como exemplo só, do descaso que se faz aqui.
no Brasil, em especial o Tietê, que abandonou tudo. A gente tem várias equipes de atletismo aqui hoje na cidade de Tietê que são deixadas em segundo plano. Então, infelizmente, eu peço para assinar em conjunto esse requerimento, viu? Muito obrigado, Júnior. Peço a palavra, vereador. A parte? A parte. Claro. Vereador, eu gostaria de fazer uso da minha parte concedida, dizendo que não só os equipamentos públicos, ou seja, os ginásios públicos estão abandonados, como as equipes estão abandonadas. Nós temos um brilhante trabalho no voleibol do professor Gera, acho que é cerca de 40 anos. Nós temos um brilhante trabalho do professor Fábio no handebol, há cerca de 20, 30 anos. Nós temos um brilhante trabalho no karatê. Nós temos um brilhante trabalho no judô. Nós temos um trabalho que está aí ganhando toda a sua credibilidade no basquete com o professor Carlão. Moral da história, tem as equipes que se formaram e que estão ganhando força, fôlego, representatividade, consequentemente pódios por si só, não são projetos municipais, são projetos autônomos. Um grupo se juntou aqui, pá, um grupo se juntou ali, pá. E esses grupos estão disputando pódio. Só que é o nome de Tietê que está indo. E por que eu falo com abandono geral? Porque todos esses esportes, eles treinam semanalmente, diariamente. Aliás, a prefeitura custeia esse treino, que nem o vôlei, a escolinha lá. A prefeitura custeia a escolinha de vôlei, custeia a escolinha de futebol, de handebol, custeia a escolinha para disputar campeonato. Ou você vai passar a vida treinando? Você treina para jogar. E a hora que você vai jogar em Piracicaba, Sorocaba, Campinas, Americana, Limeira, São Paulo, é um parto para conseguir um ônibus. É um parto para conseguir um pão, presunto, queijo, que é o lanche. É um parto. Se você consegue o ônibus não está em condições ideais, por mais que eles falem que está em condições ideais. Porque o prefeito, quando vai com a turma dele para lá e para cá, ele não usa esse ônibus. Se está em condições ideais, use aquele ônibus que mandou para a equipe de corrida lá. Onde já se viu o técnico, o professor, ele tem que treinar a quadra, ensinar, educar, corrigir, tática, técnica. Ele não tem que estar preocupado com ônibus. Ele não tem que estar preocupado com pão, presunto e queijo. Outro dia cederam o transporte para a equipe X e para não sei aonde, tiveram que pagar R$250 para o motorista, porque a prefeitura não está pagando mais hora extra de sábado e domingo para funcionário público. É o fim da picada. É o fim da picada. Ou seja, nós não temos nada de esporte. Absolutamente nada de esporte. Foi feita uma reforma no ginásio da Coab, no piso lá. Foi colocado um piso emborrachado da empresa que chama Recoma, é uma das melhores do Brasil. Esse piso está todo ondulado. Parece uma batata Ruffles. Tudo ondulado. Aí eu perguntei para o senhor secretário, que se afastou da Câmara para assumir a secretaria lá do esporte, lá, o senhor Cláudio Donizete. Ele falou, Kiko, acabou a garantia, já deu um ano. Falei, mas e essa questão de ondulação aí? Ah, não, sempre foi assim. Ele instalou uns 3 meses, já estava tudo ondulado já. Falei, mas então, pera um pouco, então não foi entregue. Se apontou mesmo problemas antes do término da garantia, não está certo. Falei, Cláudio, eu só quero que você saiba que eu vou fazer um requerimento na Câmara, questionando por que vocês aceitaram o serviço, se desde a entrega inicial ele apresentou o mesmo problema até hoje. Como que vocês aceitaram? Isso que é uma empresa grande, uma empresa séria. Empresa que faz o piso do Maracanãzinho lá, empresa que faz o piso do ginásio de Ibirapuera. É coisa boa, coisa séria. Para mim, eu acho que é um erro de instalação, ou um erro da base, a cola usada, preparo da base, não sei. Não é possível. Se usa no Maracanãzinho, não vai dar certo de Tietê?
Você usa no ginásio de Ibirapuera, não vai dar certo de Tietê? Mas aí que tá, é a negligência. Você acha que era para aceitar a obra? Apresentou problema, amigão, está aqui, ó. Não vou receber isso aí, não quero, não é isso. Você conserta isso daí. Agora, o que vai acontecer? Uma briga jurídica. Se ele conseguir provar que estava tendo problema, mas são desgastes pequenos, medíocres, que se tivesse um governo atento, preocupado, em cima, nós não passaríamos por isso. Se você tem um governo sério, o professor do esporte A, B ou C não tinha que estar preocupado com a van que vai levar ele sábado. Planejamento, avisa, vou precisar de van tal dia para tal lugar, micro-ônibus tal dia para tal lugar, ônibus tal dia para tal lugar. Vou precisar de lanche, já que a prefeitura fornece, vou precisar de lanche para X criança. Acabou, o negócio dele é treino, é aula. Bom, espero que surja alguma coisa, mais uma vez, o trabalho dessa Câmara. Né? Devolvo a palavra ao senhor. Bom, então é isso aí, senhor vice-presidente. Continua em discussão o requerimento 153. Está aberta a votação do requerimento 153. Requerimento 153 aprovado. Requerimento 154. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis da possibilidade da realização de melhoria no sistema de iluminação pública do bairro Zambianco, bem como também da disponibilização de transporte coletivo para os moradores do bairro. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 154. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mário Júnior. Há 2, 3 sessões de Câmara atrás, nós colocamos aí, mostramos, né, aquela imagem ridícula lá do ônibus, cheio de terra, dos alunos, né, um ônibus sem capacidade nenhuma de tráfego. E eu achava que tinha circular lá no Zambianco, daí eles me ligaram pedindo um circular lá. Então, você veja bem, um dos bairros mais populosos que tem na cidade de Tietê, e eles não têm esse trabalho, esse serviço de circular. E também, no mesmo tempo, se vocês forem lá, vocês vão ver que, infelizmente, parece umas ruas toda escura, entendeu? O bairro todo apagado. Então, precisa dar uma melhoria lá. Se é isso aí, senhor presidente, obrigado. Continua em discussão o requerimento 154. Está aberta a votação do requerimento 154. Aprovado. Moção de número 24. Moção de congratulações à Paróquia Santíssima Trindade, à Comissão de Festeiros e ao pároco Padre Antônio Carlos Fernandes, o Padre Toninho, pela realização da festa em louvor à Santíssima Trindade no final de semana de 24 a 26 de maio. Data de entrada, 3 de junho de 2024, de autoria dos vereadores, vereador doutor Júnior Regonha e vereador doutor Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão a moção número 24. Está em votação a moção número 24. Aprovado. Não havendo mais matérias para expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, por favor, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador presidente Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente.
Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei número 33, de 2024, dispõe sobre concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício de 2025 e dá outras providências. Data de entrada, 25 de abril de 2024, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 33. Está em votação o projeto de lei número 33. Aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na presente ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer o uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de junho de 2024, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão ordinária.